Nós nos podemos considerar velhos. Eu tenho 43 anos. Sou velho? Se calhar sou, não sei. O que é que define uma pessoa que é velha? É o nosso BI? É a nossa idade? Podemos estar aqui a tarde inteira a discutir isto. Eu vou deixar aqui apenas duas frases para reflexão. Um ator americano, que já não está entre nós, o John Barrymore, dizia que começamos a envelhecer quando as lamentações tomam o lugar dos sonhos. Quando nós deixamos de sonhar, quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de desejar, sabe o que é que acontece? Fisicamente ainda estamos cá, mas uma parte de nós está a morrer todos os dias. Uma outra frase de um grande amigo, que infelizmente, por questões familiares, não pôde cá estar presente. E um amigo de 20 anos, que tem hoje 74, e que diz que há novos velhos e há velhos novos. Este senhor é o mentor do projeto APPeias, o projeto da Associação Portuguesa de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, e um grande amigo, um amigo para a vida, como não há muitos. Agora, infelizmente, nas sociedades ocidentais, e eu sinto um bocadinho isso pela minha experiência, a minha experiência profissional está há alguns anos esta parte também ligada a estas áreas do envelhecimento ativo, as áreas do contacto com as instituições da área social, e infelizmente nas sociedades ocidentais o papel dos séniores, o papel dos idosos, se é que queiramos, eu pessoalmente não gosto desse nome, infelizmente é pouco valorizado. E isto leva muitas pessoas a eventualmente se poderem interrogar. Então, mas será que eu ainda sou valioso para a sociedade? Se calhar alguns de vós no vosso dia-a-dia alguma vez já tiveram este tipo de pensamento. Já se interrogaram sobre isto? São valiosos para a sociedade? Se a sociedade, a comunidade onde estão inseridos, a vossa família, as vossas relações de contacto? Eu diria o seguinte: é claro que sim. E escrevi-o no meu livro. Para mim, é importante que exista uma consciência coletiva de que as pessoas com a idade mais avançada, pela sua experiência, pelos seus saberes, pelos seus contributos, são indispensáveis à sociedade e são um recurso valiosíssimo e fundamental para essa mesma sociedade, para as comunidades, para as famílias. Eu olho para esta sala. O Rui dizia que via muitos cabelos brancos. Também vejo alguns, mas mais do que isso, vejo experiência, vejo conhecimento, vejo saber. E essa experiência, esse conhecimento e esse saber não pode ser desaproveitado. A sociedade tem que o valorizar e tem que se apropriar dele. E envelhecer é um processo natural. Há quem diga que nós começamos a envelhecer a partir do dia em que nascemos. Por isso dizer, ok, alguém com 30, com 40, com 60, com 80 é velho. Volto àquelas duas frases que vos deixei aqui para reflexão. Agora, este processo de envelhecimento, que é um processo natural, ele pode e deve ser preparado. E deixo aqui apenas algumas sugestões. O que é que cada um pode fazer? O que é que cada pessoa nesta sala e fora desta sala pode fazer? Desde logo ter participação cívica. Ainda de manhã estava à conversa com o Rui de Carvalho e estávamos a falar que é dramático para muitas pessoas quando chegam à idade dos 65 anos e se reformam e depois a seguir cria-se um vazio. É importante que haja participação cívica. No nosso concelho há tanta associação, há tanto programa, há os programas, conforme o Dr. Gonçalo Lopes falou, o Viver Ativo, a Academia Sénior, as associações, há tanta coisa. Não se isolem, participem e envolvam-se. O exemplo que tivemos aqui na abertura desta sessão do Arrabal é um exemplo fantástico e muitos outros temos no nosso concelho. Participação cultural, valorização pessoal. O Batista Cabadão, o presidente da APPeias, que infelizmente hoje não pode estar aqui presente, andou a fazer comigo uma pós-graduação em Lisboa durante um ano
em que saímos daqui às 6 da manhã, 6h30, para estarmos no Monte da Caparica, do outro lado da ponte. Já com 60 anos. Eu dizia-lhe, Batista, não, mas você com uma carreira profissional mais do que consolidada, ainda a aprender? A vida é uma aprendizagem contínua. E não existem limites para deixar de aprender. Se a valorização pessoal é querer aprender a fazer fotografia, pintura, escultura, agricultura biológica, seja o que for, façam. Façam. Se isso vos faz bem. Partilha de conhecimentos e saberes. É importante fomentar a intergeracionalidade, a ligação entre avós e netos. Os avós têm conhecimentos para ensinar aos netos, os netos também podem ensinar os avós. Quanto mais não seja a trabalhar com o Facebook, a fazer uma chamada pelo Skype. Voluntariado. Os séniores, com este papel ativo que têm na sociedade, podem ser excelentes voluntários em atividades de caráter social, cultural, ambiental. Podem servir como guias turísticos em percursos pela cidade de Leiria, como eu, por exemplo, uma das sugestões que eu dou no meu livro. Envolvam-se. O pior que pode acontecer a alguém é deixar criar um vazio. Até porque o processo de envelhecimento, que é um processo normal e gradual, se acelera quando nós deixamos de ter atividade. Desculpem, saltei um diapositivo. Também no domínio da saúde, temos uma alimentação saudável. A Direção-Geral de Saúde considera que cerca de 50% das doenças têm origem na nossa alimentação, na forma como nós nos alimentamos. Combater a inatividade física. Fazer exercício, caminhar, andar. Controlar o peso. Muito importante, manter a rede social. Isto acontece também com muitas pessoas quando se reformam. Tinham os colegas de trabalho, tinham os vizinhos, que depois deixam de ir trabalhar, deixam de ter aquele contacto e a sua rede social e de ligação vai-se perdendo. E as pessoas gradualmente vão se isolando. Isto é um caminho que vai levar a situações pouco agradáveis a nível de saúde e a nível, muitas vezes, de saúde mental. Diminuir o stress. A Leiria tem espaços tão interessantes para caminhar, para andar, para passear, para estar. Leiria, e quando digo Leiria, digo o concelho e as freguesias à volta. Também escrevo no meu livro que existem evidências, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar de hábitos, nunca é tarde para introduzirmos novos comportamentos. Até porque existem evidências, e estamos a falar de evidências científicas, de que a adoção de estilos de vida mais saudáveis, mesmo quando são adotados a idades mais avançadas, se traduzem em benefícios. Agora, eu hoje estou aqui para vos apresentar um livro que se chama Felicidade Sem Idade. Este livro só foi possível devido ao contributo de um número muito alargado de pessoas que deram os seus testemunhos, que deram as suas recomendações de saúde e das pessoas que deram os testemunhos de vida lindíssimos, como este da Zaida, que acabou de nos apresentar. Eu deixo aqui algumas frases, apenas algumas frases que eu retirei desses testemunhos que, no meu ponto de vista, merecem ser lidos porque são fantásticos. O primeiro, deste grande senhor, chamado Aloísio de Carvalho, a quem eu ainda não agradeci, não me tinha esquecido. Caro Aloísio de Carvalho, é para mim um grande gosto, é uma grande honra que me concedeu ao ter aceito fazer o prefácio do meu livro. Ficar-lhe eternamente grato. E os pequenos gestos definem as grandes pessoas. Deixem-me partilhar aqui uma inconfidência. Antes deste livro, eu não conhecia o Aloísio de Carvalho e o Aloísio de Carvalho também não me conhecia. Eu tinha o meu manuscrito e disse, ok, então mas agora falta-me alguém para fazer o prefácio do livro. Quem é que eu gostava que fizesse o prefácio do livro? O Aloísio de Carvalho. E enviei-lhe um e-mail com o meu manuscrito a fazer esse pedido.
E daí eu dizer que os pequenos gestos definem as grandes pessoas. Tive o privilégio do Rui de Carvalho me conceder e fazer um prefácio magnífico. E eu acho que o prefácio até vale mais do que o resto do livro. Pelo menos a parte que eu escrevi, que é fantástico. Frase deste grande senhor, deste jovem de 18 anos. Esqueçam os 90, é a idade do BI, não conta. Deste jovem de 18 anos. O que fomos em novos, seu-emos em velhos. E mesmo agora, o que deixarmos de fazer e de dizer, faltará por certo no futuro. Uma frase do professor Gentil Martins. Também nos deu a honra e o privilégio de estar connosco em Leiria no dia 1 de outubro de 2016. É fácil compreender que se não tivermos atividade física e mental, dificilmente iremos longe. A saúde é necessário merecê-la e ganhá-la todos os dias. Cabe-nos a nós, do meu amigo Batista, presidente da APPeias, continuo a procurar manter-me ativo e saudável, tanto física como intelectualmente, e quero continuar assim enquanto for possível. Temos aqui um outro exemplo de um jovem de 18 anos também. Do Carlos Anjos. Só temos que olhar para a frente e nunca deixar morrer os nossos sonhos. Outro testemunho fantástico também. Do Jaime da Ponte. O melhor é viver minuto a minuto, porque esse é o nosso presente e o nosso futuro. Da Lídia Gonçalves. Outro testemunho fantástico. Penso que cada um deveria primeiro procurar fazer aquilo de que gosta, porque durante a vida, raramente, fazemos coisas só para nós. E só por nós. Do cantor Marco Paulo. Uma frase também. O gostar da vida, fazer o que gosto e sentir-me bem com as pessoas que me rodeiam. Da Maria do Amaral. Esta senhora tem uma história de vida fantástica. De luta, de sofrimento, de superação. Só mantendo-nos ativos é que será possível manter a qualidade de vida que todos ambicionamos. Por último, da Zaida, o testemunho fantástico que ela leu e que eu vou recordar novamente. Uma frase. Quero ter sonhos para realizar, quero lançar desafios e quero aceitar os desafios que me lanço. Algumas frases apenas para meditar. E eu vou pegar nesta frase da Zaida, que nos fala em sonhos, para introduzir o diapositivo seguinte. Até que idade nos é permitido ter sonhos? Até que idade é que podemos sonhar? E existe também um limite de idade. Eu andei a pesquisar, não encontrei nenhum decreto-lei que dissesse assim: só é permitido sonhar até aos X anos de idade. A partir daí paga coima por cada ano acrescido. Não encontrei. Até quando é que nos é permitido sonhar? Sempre. Olha, eu hoje estou aqui a cumprir um sonho que me acompanha já há muitos anos. Este é o meu segundo livro. O outro numa área completamente diferente. Mas eu estou aqui a cumprir um sonho. E estou a viver, a desfrutar e a lutar por esse sonho. Quando olhamos para este copo, podemos fazer daqui várias interpretações. Temos um copo que está meio. E a pergunta que está ali, está meio cheio, está meio vazio, o que é que nós devemos valorizar mais? A parte que está vazia ou a parte que está cheia? Esta figura daria para trabalharmos várias interpretações. Eu vou focá-la no seguinte. Imaginem que a parte que está vazia é o tempo que já passou, com as nossas memórias positivas, também com as dificuldades, com os aspectos menos positivos. Agora, nós devemos focar na parte que tem o líquido, na parte do copo que está meio cheio. E o meio cheio é o quê? É o tempo que
temos para viver e nenhum de nós sabe quanto tempo é que temos para viver. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos. Então vamos aproveitar ao máximo o copo meio, mas que ainda tem aqui muito sumo para beber. Vamos fazer aquilo que gostamos, vamos sentir-nos úteis, vamos lutar por realizar os nossos sonhos. A Zaida tinha um sonho de escrever um livro e não desistiu e concretizou-o aos 60 anos. E a partir daí não parou. São estes excelentes exemplos. É esta abordagem positiva de olhar para a vida, de olhar quando temos um copo que não está cheio, e muitas das vezes ele não está, focarmos as nossas energias na parte que tem o líquido, que nós ainda podemos beber e sorver. Termino esta primeira parte com uma frase que também está no livro de um escritor alemão, Johann Gosse, que dizia que é importante vivermos intensamente cada momento do dia, porque na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Identificando-me eu com tudo isto que vos estive aqui a dizer, até de experiência pessoal e dificuldades também já passadas, que todos nós passamos e passamos, escrevi então este livro que lhe entendi chamar Felicidade sem Idade, mas que se pode ler de 2 formas. Pode-se ler Felicidade sem Idade, mas também pode ser uma idade sem felicidade. Cabe-nos a nós escolher em que ponto é que queremos estar. Então, o que é o livro? Ele é essencialmente um livro que versa a temática do envelhecimento ativo e saudável. O Dr. Gonçalo Lopes já enquadrou muito bem. É um dos principais desafios que se colocam às nossas sociedades. Não apenas em Portugal, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Ou seja, o aumento da esperança média de vida faz, e ainda bem, com que as pessoas vivam mais. Então, precisamos que as pessoas vivam mais, com mais qualidade e melhor. Essencialmente, eu estruturei aqui o livro em 4 grandes áreas. Uma primeira área, um primeiro capítulo, que é mais a nível de uma análise sobre a situação atual a nível da evolução demográfica e do envelhecimento da população e os desafios que se colocam face a essa mesma situação. Também achei interessante, e aqui tive o valioso contributo de várias entidades ligadas à área da saúde, clínica geral, fisioterapia, nutrição, associação AVC, etc., que me facultaram valiosas entrevistas com conselhos muitíssimo interessantes. Achei que este livro não ficaria completo se não traduzisse nele exemplos positivos de envelhecimento ativo, como este que acabámos aqui de ouvir. E então o livro acaba por refletir estas 4 grandes áreas, estes 4 capítulos, que de alguma forma já vos falei. Um primeiro capítulo a falar sobre o envelhecimento da população e os desafios que aí se colocam. Também dou algumas sugestões para um envolvimento mais efetivo dos séniores na sociedade. Um segundo capítulo em que aborda a temática do envelhecimento ativo e saudável, suportado numa visão holística do ser humano na área da saúde. Um terceiro capítulo, onde aí então estão presentes as entrevistas que efetuei a várias entidades na área da saúde, que nos dão as suas recomendações de saúde. E então cá está os testemunhos de envelhecimento ativo no 4º capítulo. A quem é que eu gostaria de fazer chegar esta mensagem que está presente neste livro? Desde logo, eu entendo que ele não é um livro apenas para... Também é, mas não é um livro apenas para séniores. Se o envelhecimento ativo se começa a preparar a partir de uma idade o mais jovem possível, até porque o envelhecimento
começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos. Eu gostava de direcionar este livro